E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro Marte Declara Paz, do escritor mineiro Marco Túlio Costa, publicado pela editora Caravana. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este livro aqui, que é um livro infanto-juvenil, mas na verdade eu recomendo para quem for bem grandinho aí do outro lado, porque realmente é um livro que nos traz muitas reflexões interessantes, que eu espero compartilhar aqui com vocês, pelo menos um pouquinho. Como eu falei, este livro aqui é do escritor Marco Túlio Costa, e para quem ainda não sabe, ele é meu pai, então é com muito carinho que eu faço essa resenha. Esta aqui não é a primeira resenha de livros dele que eu faço, então eu vou deixar os links relacionados ali na descrição. Como sempre, se você tiver interesse, dê uma conferida também. Este livro aqui saiu no ano de 2021, gente, comemorando os 40 anos de carreira do meu pai. Ele que começou a escrever muito jovem lá no Rio, quando estudante, e abordando lá naquele primeiro livro dele, O Mágico Desinventor, um tema que aparecerá aqui em Marte Declara Paz. Inclusive, recomendo muito a leitura de O Mágico Desinventor, é um dos meus prediletos dele. E este grande tema que ele aborda depois de 40 anos atravessados aí na literatura é a questão do meio ambiente, a nossa relação com o ambiente, a nossa relação com os recursos naturais, com a natureza, também focando bastante nas relações humanas sociais, né? O que isso tem a ver com este reflexo em relação ao que nós fazemos, decidimos fazer com o nosso meio ambiente. Aqui em Marte Declara Paz, a gente conhece duas protagonistas muito interessantes, que são dois robozinhos que estão em Marte, são Espírito e Oportunidade. Vejam que a tradução aí dos robôs, ou enfim, que a NASA mandou para Marte, né, que são Spirit e Opportunity, né, coloca essas duas protagonistas que de repente descobrem a sua existência. Então é interessante que o livro, eu até vesti essa camiseta especial aqui com o AI, né, com essa mineiridade toda aqui da minha parte, mas é porque é interessante que ele usa aí o recurso da linguagem, ele coloca algo bem assim mineiro, mineirês assim na boca do, principalmente do Espírito, eu acho que é um dos robozinhos, né, desse momento de descoberta do eu, né, do ego, se percebe vivo, se percebe indivíduo, né, então tem essa questão do ego muito interessante, tem algumas reflexões filosóficas, porque ele se percebe vivo no momento que ele se percebe pensando, vê que ele está sozinho e de alguma maneira ele sai em busca de um outro, e é o que acontece do outro lado do planeta com o Oportunidade também. Oportunidade, de repente acontece uma coisa ali e ele se percebe então existente e sai em busca de um outro, e esse encontro dos dois é muito bonitinho aqui o momento, porque é como se fosse um milagre, né? Então eu vou até ler aqui um trechinho que começa o livro para vocês verem que interessante, que diz o seguinte: esta é a história de dois heróis, pois mais ninguém havia naquele mundo, nem heróis, nem alguém que pudesse fazer o papel de um ser comum, assim como eu ou você. Um não sabia da existência do outro e estavam tão distantes entre si que só mesmo por um milagre poderiam se encontrar um dia. Bom, então esta parece ser a história de um milagre, e como todo milagre, ela começa pela conspiração dos fatos. O que não deveria acontecer, ocorre. O que não deveria passar de escura inexistência revela-se claramente. O que não deveria ser pensado é a ideia recorrente como um martelo. Desse momento de descoberta da existência, né, só para vocês verem que eu falei do why, ele coloca assim: bom, ele achava isso gostoso e foi num repente que lhe ocorreu um pensamento assim: uai, eu sei química. Depois repetiu para si mesmo: uai, eu disse eu. E em seguida, cuspindo fora um torrãozinho desagradável com excesso de sílica e magnésio, completou: uai, eu penso, logo existo. Então, desde que nosso primeiro herói descobriu que existia, sentiu solidão. E isso para mim foi tão bonito, né? Porque a gente realmente, esse sentimento de solidão é muito da descoberta do eu
que existe, né? Essa capacidade de colocar, né, o eu com a possibilidade de um outro, e aí com a falta do outro vem esse sentimento de solidão. Achei muito interessante, né? E aqui em outro momento ele coloca aqui: daí nossos heróis entenderam que para saber sobre eles mesmos e sobre a existência do outro era preciso mudar de lugar, mudar de ponto de vista. Satisfeitos com o que tinham aprendido, um se dirigiu para o oeste e outro se dirigiu para o leste. E aqui já entra um outro aspecto social que o autor trabalha, né, neste livro aqui, super curto, mas cheio de reflexões, como eu falei, da nossa capacidade de saber eu, de saber o outro e de ter ideias, né, diversas ou semelhantes a esse outro, né, se espelhar ou se afastar deste outro, que é uma questão que nós fazemos o tempo todo na interação social. Tem um momento aqui que eles conversam e eles discordam de uma questão, e aí eles acabam se afastando, não só por isso, mas também porque eles vão fazer ali, eles vão tentar desvendar o planeta, querem saber mais onde eles estão, quem são eles, por que eles estão ali, e se tem alguém por trás disso. Pensam muito sobre essa existência, o que aqui seria um Deus, né, ou um ser maior, um ser inteligente que está por trás da existência deles, porque estamos aqui, quem foi que nos criou, existe um ser inteligente por trás disso, ou é tudo coincidência, ou de destino. Então cada um com o seu pensamento, com a sua crença ou falta de crença. É bem interessante que ele vai colocando isso de maneira, né, ali bem sutil. Claro que nós vamos fazendo as nossas interpretações de acordo com o que nós temos, né, de referências e tudo mais, mas existem então aqui pensamentos muito filosóficos e eu acho que muito em torno da nossa sociedade, que daí vai se refletir, como eu falei na introdução, como nós lidamos com o ambiente, como nós exploramos, né, este lugar em que estamos, como a gente aceita algumas coisas e assim por diante, né? Mas eles se encontram em algum momento, como eu falei, e depois eles se separam por uma divergência de pensamento. Também tem essa questão, né, do quanto a gente tem dificuldade de ouvir uma pessoa, né, um outro ser, um outro robô que tem um pensamento diferente do meu, né? Se eu creio em alguma coisa, eu acho que aquele outro ser está maluco, ou é tipo uma pessoa que eu não quero perto de mim e eu tenho que me afastar. Eles dividem ali um momento, né? O planeta, cada lado para um ali, né? Que é muito, né, muito histórico da nossa parte como humanos, né, pensar sobre. Eles encontram sucatas de antigos robôs que foram enviados lá, que é algo muito típico da literatura do meu pai, né, do Marco Túlio Costa. Olhar assim historicamente o que acontece, fazer brincadeiras em torno disso, principalmente dos nomes desses robôs, máquinas que são russas, tem as máquinas americanas, tem as japonesas, chinesas. O Oportunidade, né, que vai encontrando essas outras máquinas e ele renomeando, vai fazendo um exército. Então tem também a questão da militarização, né, ali da sociedade. É muito interessante. Por outro lado, o espírito, né, que está caminhando para um outro lado do planeta, ele encontra fósseis daquilo que seria uma civilização muito antiga ali no planeta. Vai levá-lo assim para uma experiência muito interessante, que eu não vou dizer exatamente o que é, mas em algum momento, né, o Oportunidade acaba encontrando o espírito novamente com seu exército. E aí vem a grande mensagem do livro que eu disse, né, na introdução, sobre a nossa relação com o meio ambiente, que é algo muito, né, gente, super atual, mas que ele já abordou no primeiro livro dele lá da década de 80, né, que eu falei, mas que é sempre bom a gente lembrar. Todos vivemos neste mesmo lugar que não tem outro para onde sair. Enfim, claro, né, tem explorações espaciais e tudo mais, a possibilidade, quem sabe, de uma vida em outro planeta, mas a grande mensagem é o que a gente está fazendo, o caminho que nós estamos tomando, né? Todos nós participamos disso, né, gente? É um sistema, é o sistema que destrói um planeta. Essas grandes fazendas, essa indústria, a destruição de florestas, de biomas, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, né, que muitos negam, que muitos não aceitam. Não sei nem o que
dizer, gente, dessas pessoas que negam o que está acontecendo, que não reconhecem o aquecimento global, que não querem mudar, assim, 1 milímetro do seu conforto no hoje, no agora, em prol de uma existência futura, uma existência, né, que seja viável, que não seja algo distópico, assim. Então é uma grande mensagem, assim, do livro, esta questão social do que a gente faz como ser indivíduo em relação ao outro, a nossa convivência, a nossa capacidade de comunicar, nosso sistema em relação ao meio ambiente. Mas algumas referências à ciência mesmo, né? Como eu falei, tem nomes ali adaptados àquilo que já foi historicamente realizado. Então é um livro bem interessante e por isso que eu recomendo não só para jovens, mas também para adultos, né? Talvez aí haja uma pontinha de esperança despertada aqui por estes robozinhos, né? Essas protagonistas muito interessantes. Então, gente, essa foi a minha percepção, as minhas reflexões em torno desta leitura. Quem sabe você se inspira também a conhecer este livro aqui. Eu vou deixar os links de compra ali no box de descrição. Ele também tem e-books, tá? Então eu vou deixar ali para você se você se interessar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha para me ajudar a esparramar meu canal por aí e te vejo num próximo vídeo. Um beijo grande e até!